Vamos começar, tá bom? Eu vou até botar aqui no 4G para não ter interferência nenhuma. Vamos lá. Bem, boa tarde, né, a todos e todas. Tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar continuidade falando sobre reinos africanos antes e durante a chegada dos europeus, né, dos conquistadores, aí após as grandes navegações nesse período. Agora a gente vai falar de uma outra parte da África. A gente primeiramente falou da chamada África Oriental, né, que fica mais ali próxima do Oriente Médio, mais próxima da Índia. Agora a gente vai falar de uma parte da África que se chama África Transsaariana, né, que compreende basicamente a região norte da África, a parte de cima, que vai entre o chamado Mar Vermelho e o Oceano Atlântico, e em cima a gente pode localizar o Mar Mediterrâneo, tá bom? Vamos lá, só para vocês visualizarem o que é que eu estou chamando, como é que eu estou localizando, né? Esse aqui é o continente africano, tá? Parte dele, claro que aqui mais embaixo tem mais. E essa África que a gente estudou na aula passada foi essa região aqui para baixo, tá? O que a gente vai estudar agora é basicamente toda essa região aqui mais escura, né? Toda essa região aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma lapiseira para facilitar. Toda essa região aqui mais em cima do mapa, tá? Essa região em escuro, só para vocês se localizarem, tá? É o que a gente chama de deserto do Saara. Eita, professor, quer dizer que o deserto do Saara é tudo isso? Compreende toda essa região? Sim, o deserto do Saara ele vai aqui do Oceano Atlântico, desse lado, tá? Passando pelo Mar Mediterrâneo aqui em cima, ó, até chegar ao Mar Vermelho, que fica bem nessa região aqui, tá certo? Todos esses pontinhos que vocês conseguem visualizar aqui, ó, tá? Eles são rotas comerciais. Então quer dizer, Cristiano, que as rotas comerciais aconteciam por meio do deserto do Saara? Corretamente, galera, né? Muitas rotas comerciais desse continente africano e dos povos africanos, né, dos reinos africanos, que a gente vai conversar agora, outros reinos, né, que a gente já vem conversando sobre eles, acontecia no meio do deserto, certo? Aí vocês podem perguntar, mas Cristiano, tinha como sobreviver no deserto do Saara com temperaturas altíssimas? Tinha, né? É preciso dizer que todo o meio geográfico, ele de alguma forma foi adaptado pelo homem para poder sobreviver de alguma maneira, tá? E o deserto do Saara, ele não foi diferente, tá bom, pessoal? Então veja bem, toda esta região aqui considerado o deserto do Saara. Bom, nessa região mais ao ocidente, que a gente chama, eu vou até aumentar aqui a tela para vocês conseguirem visualizar, nós vamos falar basicamente de 3 reinos, tá? Deixa eu conseguir aqui parar onde eu quero. Ó, mais ao ocidente nós vamos falar de 3 reinos. O primeiro reino, não sei se vocês estão conseguindo ler, bem aqui, ó, é o reino de Gana, né? Que foi um estado expansionista, e a gente pode frisar que o reino de Gana compreendia esse primeiro círculo que a gente está visualizando aqui, tá? Outro reino que vai ganhar notoriedade logo após Gana, porque eu estou dizendo logo após Gana, porque foi muito comum nessa época os reinos eles já existiam, mas o grau de importância e de poder eles tiveram uma alternância ao longo do tempo, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que Gana em um determinado período dominava, aí depois a gente vai ter esse outro reino que é o reino do Mali, que fica bem aqui, que a gente pode colocar com uma extensão maior nessa linha aqui branca, certo?
E depois a gente vai ter o Império Songhai, representado pela cidade de Gao, que ele ainda vai ser um pouco maior, ele vai aqui do Oceano Atlântico, ó, tá vendo? E vai dominar toda essa região aqui. E como vocês conseguem visualizar nessas linhas pontilhadas, né, vocês conseguem ver que há uma série de outras cidades dominadas por esses impérios que vão ser capazes de gerar economicamente um fluxo comercial muito forte, certo? Os principais produtos comercializados nesse período, a gente pode citar o sal, tá? Sal, professor? Como assim um sal? A gente está falando, pessoal, de um período, a gente está falando, por exemplo, o reino de Gana começou a ganhar notoriedade lá no século IV, né? Vocês podem imaginar que as comidas não eram temperadas como a gente conhece hoje. O sal, até para preservar o alimento, era muito importante. Então o sal ele valia bastante. Além do sal, nós temos algumas regiões extremamente ricas em ouro, né? Que essas regiões aqui nesses traçados, ó, que bem aqui está dizendo na legenda, regiões auríferas. Eram regiões onde era extraído o ouro e era comercializado em todas essas cidades que compreendiam as rotas comerciais. Então a gente tinha rota comercial que vinha do Mediterrâneo e muitas vezes ia chegar no Oriente Médio, bem aqui, ó, né? Levando e trazendo mercadorias. Outro produto, e aí eu estou falando dessa forma porque era assim, mas evidentemente que a gente não pode tratar essa questão como produto, era o comércio de escravos, né, de pessoas escravizadas. As pessoas ganhavam dinheiro também com esse tipo de comércio. Claro que não era produto, era gente maltratada e muitas vezes torturada. E a escravidão, eu não sei se eu já cheguei a falar para vocês a respeito disso, eles tinham uma particularidade. Geralmente os escravos se tornavam escravos a partir de derrotas, de conflitos, de guerras que acontecia bastante, né? Por que geralmente a alternância desses reinos? Porque na prática a gente tem aí disputas por território, né? Disputas por domínio do poder, disputas pelas rotas comerciais, certo? E aí, para a gente começar a falar dos povos africanos e dos reinos africanos, a gente vai começar a falar de um povo que, na prática, eles conheciam muito bem o deserto. E é um grupo de tribos que existem até hoje, conhecidos como tuaregues. Vamos aqui, ó. Antes de falar dos tuaregues, eu tinha esquecido de falar disso, é importante frisar que toda aquela região que eu falei para vocês, ela é uma região que foi fortemente dominada pela expansão islâmica. Assim como houve a expansão islâmica naquela área oriental, também houve a expansão islâmica nessa parte mais ocidental. Então, basicamente, houve guerra religiosa mesmo, de expansão islâmica, a gente chama de califas, tentando aumentar a área de influência do islamismo dentro da África, e conseguiram, porque basicamente todos esses continentes, aliás, todas essas regiões aqui que a gente está falando para vocês, só um minutinho, dessa região aqui, ó, cadê? Dessa região aqui, onde o islamismo surge, até aqui e indo aqui para cima, para a Europa, tudo isso aqui foi dominado pelo islamismo, pelos árabes muçulmanos, criando uma série de cidades que tinha como principal foco a cultura muçulmana, né? Acreditavam em Alá. Mas, professor, e em relação à cultura própria desses povos que já existia antes do islamismo?
É preciso lembrar que todo o processo de aculturação ou de sincretismo religioso, ele acontece de uma maneira lenta e gradual. Evidentemente que a princípio houve conflitos e em muitos casos, né, como é o caso do reino do Mali, havia uma certa tolerância para a existência do islamismo e para a existência das chamadas práticas tradicionais ou ancestrais, que nada mais era do que a crença em vários deuses, no politeísmo, né? Como a gente pode citar, que eles acreditavam em vários deuses, tá bom? Então vamos lá. Entendendo isso, entendendo a relação dos povos com a expansão islâmica, eu quero falar para vocês desse primeiro grupo, que são os chamados tuaregs, tá? Quem eram os tuaregs, pessoal? Como vocês conseguem observar na imagem, os tuaregs eram são um grupo, na realidade, que existe até hoje, tá certo? Eles são conhecidos por serem nômades, tá bom? Por que nômades? Porque eles não têm um lugar fixo onde viver. Então, os tuaregs, eles ficaram especialistas no deserto do Saara. Como assim, especialistas no deserto do Saara? Eles simplesmente sabiam onde tinham oásis, sabiam por onde passavam as rotas comerciais, as chamadas caravanas. Então, por esse grande conhecimento, eles acabaram sendo muito importantes para a relação comercial que várias cidades e vários reinos desse período tinham com as outras partes do continente africano e até do Oriente Médio. Inclusive, algumas características dos tuaregs são importantes falar. Né? Primeira delas, né, eu já falei, eles eram especialistas em deserto do Saara. Tá? Organizavam-se em tribos, utilizavam o camelo para transporte de carga, então o camelo era o principal tipo de transporte em que eles utilizavam, certo? Eles tinham uma figura chamada de taquicefe, né? Aqui, bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Taquicefe. O taquicefe, eles eram contratados pelos caravaneiros, e aí o taquicefe, ele ia à frente do comboio comercial para encontrar o melhor caminho e os pontos de parada. Onde eram esses pontos de parada? Eram os oásis. Tá? Para quem não sabe o que é um oásis, o oásis é um lugar no meio do deserto que tem água e tem sombra, que é possível passar um tempo, porque vocês sabem que o deserto tem altas temperaturas. Então o oásis tem essa localidade que pode fazer com que eles possam dar um descanso para continuar seguindo. Algumas viagens, alguns autores vão dizendo que algumas viagens de uma cidade para outra, né, de um ponto comercial importante para outro, duravam 51 dias. Então vocês imaginem que é preciso ter muito conhecimento para que eles pudessem parar em locais estratégicos, reabastecer para poder seguir. Porque caso contrário, se houvesse algum tipo de desorganização nesse processo de planejamento dessa viagem, possivelmente eles iriam morrer durante essa rota, tá certo? Outra coisa importante, muitas vezes os tuaregs eles eram contratados para saquear caravanas, rotas comerciais. Ao mesmo tempo, também eram contratados para poder proteger algumas caravanas. Então eles tinham essa característica. Portanto, eles foram muito utilizados nesse período e o detalhe é que eles ainda existem até hoje. Inclusive essa imagem aqui que eu tirei para vocês é uma imagem atual, tá? Não é uma imagem antiga, como vocês conseguem visualizar. Uma imagem colorida e tal. Eu acho que quando vocês assistem filmes que aparece o deserto do Saara, essas figuras elas são muito comuns, né? Muito comuns. O Aladdin, inclusive, tem muita inspiração nessa região aí do Saara.
Quem assistiu o Aladdin ou jogou o jogo sabe muito bem do que eu estou falando. Bom, então agora a gente vai falar do reino de Gana, certo? Bom, como vocês conseguem visualizar, o reino de Gana ele vai aparecer aproximadamente aí no século IV depois de Cristo. Lembrando que o século IV, só para a gente fazer uma referência comparativa, é o mesmo século em que o Império Romano ele deixa de existir, onde há o declínio do Império Romano. Então é onde os historiadores de alguma maneira marcam o nascimento ou o início do que a gente vai chamar de Idade Média. Então, ao mesmo tempo que estava acontecendo um processo de declínio do Império Romano lá na Europa, aqui na África a gente tem a expansão de uma série de reinos importantes, caracteristicamente falando e culturalmente falando, nesse mesmo período, certo? Bom, primeira informação importante que a gente tem que falar acerca do Império de Gana é a respeito do líder deles, né? O líder deles era chamado de Gana mesmo, que era tido como o chefe máximo do reino. Gana foi uma cidade a princípio que foi se expandindo ao longo do tempo. Essa expansão ao longo do tempo, não necessariamente a gente está falando de uma conquista militar, mas só o fato de eles serem muito ricos e muito poderosos militarmente causava respeito em relação a outros chefes de outras localidades que deviam obediência ao Gana e principalmente pagavam tributos a esse Gana. Por quê? Esse Gana era ao mesmo tempo o chefe máximo, ele era representante dos costumes ancestrais, então ele de alguma maneira levava aí a ancestralidade consigo, e muitas vezes o Gana era escolhido não por uma hierarquia de sangue, né? Muitas vezes o Gana era escolhido pela própria experiência que tinha por levar muito conhecimento da cultura, da religião daquela região. Eu já falei para vocês isso e eu não posso cansar de lembrar é que em muitos reinos africanos, e e é o caso do reino de Gana, a sucessão era matrilinear, né? Partia da mulher e não do homem. Então, por exemplo, se havia uma mulher e um homem que eram casados juntos e eles não tinham filhos, né? E a sucessão precisava acontecer, provavelmente o próximo herdeiro ia ser o parente homem mais próximo da mulher e não do homem, certo? Então o que é que acontecia? Acontecia muitas vezes de que essa escolha, né, de quem seria o parente mais próximo, às vezes tinha dois sobrinhos, acontecia pela a carga cultural que essa pessoa trazia, ou seja, quem tinha mais conhecimento sobre a ancestralidade, sobre os conhecimentos tradicionais. E aí era colocado no posto de Gana, tá? Então ele também era o chefe administrativo e ele também era o chefe militar, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Como eu disse, né? A economia, existia uma série de servidores que mantinha aí o palácio e as localidades. Existiam dois tipos de referência para esses servidores, muitas vezes, né? Aqueles que foram conquistados e aqueles que não foram conquistados, né? Os locais em que havia conquista, o Gana mandava um servidor específico para controlar aquela região. Onde não havia conquista, mantinha-se o chefe local, tá? A economia se baseava... Isso aconteceu em muitas outras sociedades que a gente vai ver daqui a pouco. A economia baseava-se em tributos, geralmente agricultura, ouro e o comércio de escravos, tá? A derrota se deu por meio da conquista muçulmana na região. É importante frisar o seguinte, pessoal, que o Império de Gana ele é anterior à expansão muçulmana que aconteceu a partir do século VII. Gana iniciou no século IV, então 300 anos antes. No entanto, quando houve a expansão,
muçulmana, Gana foi conquistada e foi enfraquecida, dando lugar ao próximo reino, que seria o chamado Reino de Mali, tá? Deixa eu só diminuir aqui para vocês conseguirem ver com atenção. Pronto. Reino de Mali vai do século 13 ao século 16, tá? Olha só, o Reino de Mali, nesse momento em que ele se torna extremamente poderoso, substituindo a importância em relação a Gana, ele já era um reino extremamente islamizado, tá? O Islã, né, que é a religião muçulmana, ela já vai está em processo de grande expansão nessa região que a gente chamou de África transsaariana, né, por causa do deserto do Saara. Então havia, portanto, uma série de referências arquitetônicas à religião islâmica. Uma delas era justamente esse templo chamado Templo de Digené, tá? Esse templo de Digené ficava numa cidade que foi muito importante. Essa cidade chamava-se de Tombuctu, certo? E ela passou a ser a chamada capital cultural do Reino de Mali. Só lembrando que essa foto também é uma foto atual. Então esse templo, o templo de Digené, que é um templo islâmico, ele ainda existe até hoje, para vocês terem uma ideia, né, da importância desse império, que aconteceu entre os séculos 13, o apogeu, né, eu diria, é o grande momento de expansão imperial. Foi um dos maiores impérios da África antiga, a gente pode dizer, do século 13 ao século 16. Por que a gente chama de império? Porque era um império conquistador. E veja que maravilha é essa construção que remonta aí ao século 14 aproximadamente, tá bom? Não é apenas castelos que podem chamar a atenção, que a gente tem uma referência muito grande dos europeus, né? Mas veja que a arquitetura maravilhosa foi feita na África. A gente tem a mania, né, e o desconhecimento, na realidade, de achar que só a arquitetura europeia, que é uma arquitetura fantástica, de impressionar, mas não, né? Como vocês conseguem visualizar. Estou fazendo questão de trazer essas imagens para vocês observarem. No Reino de Gana, inclusive, foi só no século XX, deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Foi só no século XX que eles descobriram a principal capital, com essas ruínas aqui, ó, a capital de Kumbi, certo? Que aí viram a grandiosidade do Império de Gana. Veja as ruínas que ainda existem, descobertas aí pelos arqueólogos e depois estudada pelos historiadores. Cidade de Kumbi, tá? Vamos aqui. Então, continuando, algumas características do Império Mali. Bom, como eu já disse, foi um dos maiores impérios da África Ocidental, tá? Eles eram, sobretudo, habitados pelo chamado povo Mandinga. Era o povo que habitava essa região e acabou aumentando seu poder. Eram islamizados. A conquista tinha províncias aliadas e submetidas militarmente, a exemplo de Gana, né? Eles impunham aí o poder de forma militar, ou simplesmente as pessoas disseram, não quero guerra, mas eu vou pagar tributos pro rei de Gana, que se chamava Mansa, né? Como está bem aqui. O Mansa era o líder máximo, chefe militar, administrativo, justiça, entre outros, né? Como eu disse para vocês anteriormente, houve aceitação da continuidade dos costumes tradicionais com o Islã. Então, apesar do Islã ter, de alguma maneira, culturalmente se expandido na África durante esse tempo, a gente pode frisar que ele precisou aceitar
a presença das culturas tradicionais, muitas vezes ligadas a divindades animalistas, né? Isso era muito comum na África, né? Como a exemplo da cultura antropozoomórfica lá do Egito Antigo, que a representação do deus era parte homem, parte animal, tá certo? Bom, um dos principais governantes do Mali foi um cara chamado Kansa Musa, tá? Ou Kanka Musa. E aí é interessante porque, veja bem, como o Mali era um império muito poderoso, no entanto, dentro do islamismo, ninguém conhecia, certo? Ninguém conhecia o Império Mali, porque estava lá no ocidente da África, e o Islã, o centro do Islã era no Oriente, no Oriente Médio. E aí o que foi que o Kanka Musa, ou Kansa Musa fez? Ele peregrinou a Meca. Para quem já conhece o Islã, de alguma forma, sabe que uma das regras de todo islâmico, de todo muçulmano, uma das obrigações durante a vida é ir à cidade sagrada de Meca pelo menos uma vez na sua vida. E foi isso que o Kansa Musa, o Kanka Musa, fez, certo? Ele foi, peregrinou, levou milhares de pessoas junto com ele para Meca. Evidentemente que isso não foi à toa, havia todo um interesse por trás, havia a ideia de mostrar ao mundo islâmico, a gente pode chamar assim, o poder do Mali, né? Dizendo que o Mali não poderia ficar marginalizado lá no cantinho sem ninguém conhecer, né? E aí ele vai e mostra esse poderio do Mali para o mundo islâmico, e quando retorna, ele vai e retorna com uma série de artistas, intelectuais muçulmanos, e começa inclusive a construir no seu governo esse templo, entre outros, né? Entre outros edifícios religiosos. Mas o templo mais famoso que dura até hoje, evidentemente, é esse templo na cidade de Tumbuktu, chamado de Djenné, certo? E uma das principais causas do declínio do Império Mali foi a própria grandiosidade dele, que não conseguiu se manter durante muito tempo. Lembrando que já no século XVI, né, a gente já tinha a expansão europeia portuguesa nessa mesma região, então começou a haver conflitos também. Bom, continuando, e já para finalizar, a sucessão do Império Mali veio através desta cidade aqui, certo? Que vai se tornar um império gigantesco em toda essa região. Olha só para a gente se situar de novo. Império de Gana, tá? Bem aqui, ó. Império do Mali, bem aqui. E depois a gente tem o Império Songhai, cuja capital é na cidade de Gao, né? Que fica à beira do rio Níger. Níger, que depois vai dar o nome de Nigéria. Antes de falar dessa imagem, que é uma imagem muito importante, eu vou falar das características do Império Songhai, tá? O Império Songhai, ele vai existir no seu apogeu, eu diria, entre o século XV e o século XVI, né, concomitante ao Império Mali. Professor, essas outras cidades, Gana e o Mali, deixaram de existir? Não, mas perderam a importância e o poder, certo? Fazendo uma comparação, por exemplo, no século XIX, quem era o reino mais poderoso da Terra era a Inglaterra, certo? Depois da Primeira Guerra Mundial, quem se torna mais poderoso são os Estados Unidos. A Inglaterra deixou de existir? Não deixou. Então, a lógica é muito parecida, tá certo? A gente está falando em períodos de apogeu do domínio, em que esses impérios, na realidade, eles estavam cobrando impostos, adotando medidas aí de expansão, tá? Mas chega a certos momentos que essas medidas elas vão
vão entrando em declínio, sobretudo por conta de disputas com outros reinos, por conta da morte de um governante que era muito ativo e acaba que depois dele os outros não conseguem ser. Isso é muito comum, certo? E o Império Songhai, né? Talvez a característica mais importante do Império Songhai, primeiro, é a grandiosidade desse império, né? Olha só, bem aqui, ó, conquistou toda a região anteriormente dominada, Gana e Mali. Tinha alguns funcionários importantes que servia para governar essas regiões conquistadas, tá certo? E, como eu estava dizendo, talvez a característica mais importante deles seja o poder militar, né? O exército do Songhai era feito de arqueiros, lanceiros. Como eles ficavam próximo do rio Níger, eles navegavam no que a gente chama de pirogas. Pirogas, tá, pessoal? Uma espécie de embarcação. Parece muito com uma canoa, tá certo? E o detalhe é o seguinte, só para vocês verem como isso é interessante. Vocês estão vendo aqui o uso de cavalos, também era uma outra característica do Império Songhai. Estão vendo aqui essas armas? Estão conseguindo visualizar essas armas? Ó, que são lanças, né? Tem lanças. Tem arco e flecha também, é porque não tem essa imagem. Aí veja bem, o que é que o José Rivaí Macedo vai dizer pra gente? Os guerreiros usavam lanças, setas com pontas envenenadas e sabres. Olha a técnica que eles utilizavam de guerra, era para realmente matar em um conflito. Eles pegavam as pontas dos sabres, das espadas, das flechas e das lanças e simplesmente envenenavam. Então, se o cara não morresse cortado, morria envenenado, tá certo? Então, isso é muito importante para a gente observar. Inclusive, existem muitos filmes com essas referências, né, de envenenar aí a ponta, e aí a gente tem um registro histórico extremamente importante e real, né, que existiu sim impérios que utilizavam essas práticas, tá certo? Bom, pessoal, vamos às dúvidas, tá certo? Temos 46 minutos aí de live. Alguma dúvida? Hoje a gente vai finalizar com esses 3 impérios. Na próxima aula a gente fala de mais 3, eu acho, e finaliza esse conteúdo, tá certo? E aí, dúvidas? Traumas? Vamos lá. Lembrando que essa live vai ficar salva no IGTV. É muito interessante, né? Porque quando a gente vai estudar história, pouco se fala sobre África e fala sobre as características desses reinos africanos. Eu estou falando sobre isso, pessoal, por um único motivo, né? A gente tentar acabar ou diminuir, desconstruir a ideia de que a África, primeiro, é um continente, segundo, que só vai ter importância histórica após a chegada dos europeus. E não é bem assim. A gente já viu que os africanos, os reinos africanos já praticavam comércio com a China e a Índia. A gente já viu que havia práticas culturais muito específicas. A gente já viu que a sucessão era matrilinear, coisa que não acontece no mundo ocidental europeu. Quem vai, inclusive, impor a sucessão através do homem são os europeus, né? A gente viu a importância de uma série de impérios que vão existir antes dos impérios europeus, né? Dos impérios europeus durante a Idade Moderna. A gente vai ver, inclusive a gente vai ver na próxima aula, que tem império, que é o Império do Congo, se não me engano, que ele vai existir até o século XIX. Né? Acho que não é o do Congo, não, é o Império Alçá, se eu não me engano. Enfim, não, Acante, lembrei. Que vai existir até o Império XIX, até o século XIX. Então, impérios que vão ter uma duração muito gigantesca, muito longa.
né? E vai ter um impacto importante porque eles não vão ser simplesmente conquistados, dominados. Vai haver uma negociação aí, tá? Entre europeus e esses reinos, esses impérios que existem no continente africano, tá certo? Bom, é isso. Temos aí uns 11 minutinhos aí para tirar dúvidas. Podemos? Perguntem. O pessoal do primeiro ano teve uma aula sobre isso, né? Mas a gente não falou desses impérios. Só do segundo ano a gente fala sobre isso, tá bom? Vitória Ela entrou, Letícia. E aí, galera, vamos lá? Se não tem, eu vou finalizar a live, tá bom? Temos oi, 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 um monte de gente dando oi aqui. O que é que parece batimento cardíaco, Rafaela? A tela que fica fazendo assim? Fale aí, meu povo. Às vezes vocês ficam calados. Deu para entender, pessoal? Minha maior preocupação é essa. É um conteúdo novo que possivelmente vocês nunca viram. Falem aí, sim, não, professor. A Rafaela sorri. Deu aí, tô ótimo, massa. Lembrando que a gente terá, olha só, uma atividade sobre os reinos africanos, hein? Na primeira semana de junho. Vou terminar semana que vem, na outra tem uma atividadezinha sobre isso. Deu para entender? Ótimo, gente. E as dúvidas, meu povo? Ninguém tem curiosidade, nada? Traumas? Muitos traumas, dúvidas, traumas? Estão com saudade, né, meus filhos? Bom, então vou finalizar, tá certo? São exatamente... Eu vou deixar esse material no Google e também o vídeo vai ficar disponível aqui, tá? A professora Nairiane entrou. Estamos finalizando. Bom, é isso, pessoal. Qualquer coisa, o meu horário para o segundo ano de Tira Dúvidas é agora, tá? Vocês têm, eu estou no grupo do WhatsApp, então quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, ou pelo Google Classroom. É isto, uma boa tarde a todos. Vou encerrar.